Bom dia, a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, por meditar na tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A nossa meditação vai estar aqui em 1 João, no capítulo 2, que diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos e estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nesses versículos, irmãos, nós vimos a orientação do apóstolo Paulo, o apóstolo do amor. O apóstolo Paulo aqui estava bem idoso, e ele começa a nos dar algumas orientações a respeito do conhecer a Cristo. Ele fala sobre a questão, ele nos trata com muito carinho, ele fala, meus filhinhos. Então dá para notar o amor do apóstolo Paulo nos seus escritos. Mas o que o apóstolo Paulo não, o apóstolo João, o que o apóstolo João quis passar para nós através desses versículos? Primeiramente, logo no versículo, no capítulo 1, ele fala sobre ter visto o Senhor, ter andado com o Senhor, e tudo que ele ouviu do Senhor, ele tentou passar para nós. Logo nos primeiros versículos do capítulo 1, ele fala sobre isso. E no versículo 5, ele fala sobre a mensagem que ele ouviu do Senhor. E essa mensagem que ele estava tentando transmitir para nós. Uma das coisas que o apóstolo João, ele nos faz a entender é sobre as mudanças que Cristo causou na nossa vida. Ele fala, olha, aquilo que nós ouvimos do Senhor, o que vimos e o que ouvimos, tem que trazer uma mudança na nossa vida. Não tem como você ter contato com Jesus e não sofrer uma mudança. Assim como o apóstolo João sofreu essa mudança, ele tenta mostrar para nós que essa mudança precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Ele fala sobre a questão do andar com Jesus. Ele fala sobre a questão da nossa comunhão, como a pessoa de Jesus, conhecendo a Jesus, essas mudanças vêm para a nossa vida. Isso você pode até imaginar quantas mudanças que já aconteceu na sua vida logo após você ter aceitado a Cristo. Ele fala sobre a questão da comunhão e sobre a questão do praticar o mandamento, de praticar a verdade. E no versículo ele fala uma das coisas principais sobre isso. Ele fala sobre a questão da luz. A luz traz o entendimento. O próprio Senhor Jesus traz o entendimento na nossa vida. E ele fala, se andarmos na luz como ele na luz está, a gente passa a ter comunhão. E não só isso, a importância do sangue de Jesus na minha vida e na sua vida. E ele começa no capítulo 2 falando sobre a questão da propiciação, sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. Ele continua, e nisso sabemos que o conhecemos. Quando passamos pela experiência do perdão, o que Cristo fez por nós e como Ele nos perdoou, as mudanças têm que acontecer. E Ele fala, se dissermos que nós o conhecemos, nós temos que guardar os mandamentos. E depois ele fala, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda, ele fala que é mentiroso e a verdade não está nele. Então, das maneiras de saber se você está com o Senhor ou não, é a questão da palavra de Deus estar dentro do seu coração. É a questão do que você conhece a respeito de Jesus, porque quanto mais você conhecer Jesus na sua vida, mais essas mudanças têm que acontecer. E no capítulo 1, ele fala 2 vezes sobre a questão de não se enganar, porque nós temos sempre que nos autoavaliar a respeito dos nossos pecados. Então ele fala,
apresenta Jesus como nosso advogado sobre aquele que vem na nossa vida para nos purificar de todo o nosso pecado. Então a importância do sangue de Jesus na minha vida e na sua vida é tornar-nos cada vez mais aptos de estarmos diante do Senhor. E ele fala, aquele que diz que o conhece tem que ter essa marca, tem que seguir, tem que praticar. Não tem como a gente conhecer o Senhor, meus irmãos, e viver como se nada tivesse acontecido conosco. A cada dia que o conhecemos, a cada dia, a luz do Senhor na nossa vida revela quem nós somos. E aqui no versículo 5 fala, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente é aperfeiçoado. Enquanto vivemos aqui nessa terra, dia após dia, nós precisamos que essa luz do Senhor venha estar cada vez mais iluminando a nossa vida e mostrando que mudanças precisamos ter na nossa vida. Por isso que ele fala, verdadeiramente é aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Então, uma forma de você saber se você está com Jesus ou não, são as mudanças que ele tem feito na tua vida. E no versículo 6 ele fala, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então o exemplo para a nossa vida, de seguir, o modelo que devemos seguir e olhar, e temos um parâmetro, né, de nos analisar como que nós andamos, como que nós falamos, como que nós nos conduzimos na nossa fé, está na pessoa de Jesus. E ele nos dá todas essas condições de viver dessa forma, porque ele fala o seguinte, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Então ele nos torna possível essa vida, essa maravilhosa vida que nós podemos viver em Cristo Jesus. Vamos orar nessa hora. Senhor nosso Deus, como é bom, Senhor, conhecer-te, e a tua palavra fala, se o conhecemos, tem que haver uma mudança no nosso coração, tem que haver algo que possa nos mudar, e essa coisa que vem nos mudar é a tua pessoa, é o te conhecer, que venhamos a cada dia mais, Senhor, ter o conhecimento na tua palavra de quem tu és, e cada vez mais, Senhor, possamos estar abrindo o nosso coração e nos autoanalisando para ver se estamos andando como o Senhor andou. E nesta manhã eu peço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa meditação nesta manhã, que o Senhor possa falar aos corações deles, que eles a cada dia mais eles possam se tornar parecidos contigo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.